Simbora estudar! Clara dos Anjos, Lima Barreto. Lima Barreto, esse nosso grande escritor, um dos escritores mais injustiçados da nossa literatura. É um escritor negro, um escritor que teve problemas com o alcoolismo, que falou sobre a periferia, né? Um dos primeiros ali que falam sobre a periferia. E este livro, ele foi escrito há pouco mais de 100 anos, em 1921, 22, mas ele foi publicado só em 1948, se eu não me engano. Lima já não estava mais aqui, já tinha morrido. Só então este livro é publicado. O Lima ele é curioso, né? Como é um escritor que parece que foi, né? Fizeram questão de deixar o Lima escondido. O Lima incomodava, né? Essa é a verdade. E, né? De uns anos para cá há essa redescoberta do Lima Barreto. A única obra aí que durante todo esse tempo foi lida, né, durante esse tempo que eu digo, né, de quando eu me lembro lá de criança, lá na década de 80, final da década de 80, era A Triste Fim de Policarpo Quaresma. Essas outras obras do Lima, elas estavam escondidas, nós fomos descobrindo isso depois. E os contos também, contos muito fortes do Lima. Mas vamos a Clara dos Anjos, que é o objeto aqui da nossa análise hoje. Pessoal, já vou pedir aqui para você, se você está aí neste canal, já veio várias vezes aqui, está voltando, não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, tá? Então, é sinal de que vale a pena estar aqui, né? Voltar aqui. Não se esquece que, né? Como muitos sabem, aí eu perdi meu outro canal, inclusive já tinha vídeo, né? Sobre Clara dos Anjos lá no meu antigo canal, mas como eu perdi, esse vídeo também se perdeu, então estou tendo que refazer aqui esse vídeo pensando em vocês, principalmente em vocês vestibulandos. O like no vídeo, tá? Não precisa dar agora. Dá lá no final se você gostar, é claro, tá? Você curte aí o vídeo. Então vamos lá. Quem é Clara dos Anjos? E primeiramente presta atenção nesse nome, né? Clara, no significado de branca, e dos anjos. Dos anjos dá aquela sensação de protegida pelos anjos, né? Aquela pessoa que vem tem uma divindade ali, digamos assim, né? Está acima, né? Então a ingenuidade dela vai lembrar esses anjos, mas a gente vai ver que ela não é protegida coisa nenhuma, né? Vai ser protegida por Deus? Não vai ser nada disso. Clara é filha do carteiro Joaquim, né? E da dona Engrácia. Então, eu já vou falar um pouquinho sobre as características, porque eu vou ler um trecho aqui para vocês sobre isso, né? Joaquim, né? Então, Clara, uma menina mulata, né? Chamada na época, no livro fala como mulata, então filha de pessoas que têm essa mistura aí de sangue preto e sangue branco. E o Joaquim, ele gostava de modinhas, ele era um músico, isso lembra bastante, né? O Lima traz isso, né? O Lima traz essa questão aí do Brasil, da periferia, de onde se tocavam as modinhas, né? Isso já está lá em Policarpo Quaresma, isso está aqui, isso está em outros contos do Lima. O Joaquim gostava ali dessas modinhas, né? Ele compunha valsas, inclusive ele chega a vender, né? Uma das suas músicas ali, como que é o nome da música que ele fala? Uma das músicas que ele fez tem um nome até bem peculiar, Siri Sem Unha, Caranguejo Sem Unha, Siri Sem Unha, se eu não me engano. Se eu achar aqui depois eu falo aí para vocês. Eu vou ler um trechinho para vocês observarem como são esses dois personagens, os pais de Clara. Foi assim que procederam não só com Clara, o único filho sobrevivente, como com os demais que haviam morrido. Então observa que nós já temos uma característica. Clara foi, entre todos os filhos que eles tiveram, né, a única que sobreviveu. Então eles tinham um cuidado especial com Clara. Eram casados há quase 20 anos e esta Clara, sua filha, sendo o segundo filho do casal, orçava pelos seus 17 anos. Então Clara tinha 17 anos, né? Não era a mais velha, né? Tinham tido um outro filho antes que morreu, tá? Era tratada pelos pais com muito desvelo, recato e carinho.
E, a não ser com a mãe ou o pai, só saía com Dona Margarida, uma viúva muito séria que morava nas vizinhanças e ensinava a Clara bordados e bons costumes. Então você observa aqui que essa menina, Clara, ela, ela era protegida por eles. Ela era criada meio que numa redoma. Então ela só saía de casa, né, com a mãe, o pai, ou com a Margarida, que era a pessoa que vivia ali cuidando dessa Clara. E Clara então era tratada dessa forma, né? Claro, tudo isso tem a ver com a questão ali deles terem perdido os outros filhos, né? Mimaram demais a menina. Tem a ver com as condições de uma mulher negra naquela época. Tudo isso nós vamos ver aqui no livro. O Joaquim, como eu já disse, trabalhava no Correio, ele tinha dois amigos que frequentavam comumente a casa dele, Lafões e Marramaque. E aqui nós temos uma presença mais ou menos que do bem e do mal, representados nesses dois personagens. Lafões, lembre-se de ladrões, tá? Lafões, ele era uma pessoa assim, né? Não era um exemplo, já Marramaque sim. Marramaque era o padrinho de Clara. Clara estava para fazer 18 anos e o Lafões chega lá um dia e pede uma autorização, né? Vou até ler o diálogo para vocês. Queria pedir a você autorização para cá trazer, no dia dos anos, ou seja, no dia do aniversário da Clara, que eles iriam comemorar o aniversário da Clara, né? Aqui da menina, o mestre do violão e da modinha. Clara não se conteve e perguntou apressada: quem é? Lafões respondeu: é o Cassi. E aí surge esse nosso personagem, Cassi. Quem é esse Cassi? A Rede Globo fez, eu não me recordo agora o nome da novela, eu deveria ter pesquisado antes, eu não pesquisei, mas a Rede Globo fez uma novela na década de 90, eu acho, final dos anos 80, acho que na década de 90, fez uma novela em que essa novela mistura algumas obras do Lima Barreto. Então tem lá a questão da Nova Califórnia, com os personagens lá do conto A Nova Califórnia, tá, do Raimundo Flamel, e tem o personagem Cassi Jones, que se baseia muito nesse Cassi Jones aqui. E aí você percebe, né, pô, que nome é esse Cassi Jones? E aí em seguida vem a explicação, já no capítulo 2, né, vem a explicação. Lembrando que esse romance é narrado em segunda pessoa. Quem seria esse Cassi? Quem era Cassi? Cassi Jones de Azevedo era filho legítimo de Manuel Borges de Azevedo e Salustiana Baeta de Azevedo. O Jones é que ninguém sabia de onde ele o fora buscar, mas usava-o desde os 21 anos. Talvez, conforme explicavam alguns, por achar bonito o apelido inglês. O certo, porém, não era isso. A mãe, nas suas crises de vaidade, dizia-se descendente de um fantástico Lord Jones, que fora cônsul da Inglaterra, em Santa Catarina. E o filho julgou que era bom gosto britanizar a firma com o nome do seu problemático fidalgo avô. Esse tema também é muito presente. O Lima Barreto traz muito isso, né? Essa questão do que é de fora. Tá? O Lima Barreto, né, na literatura dele, ele traz esses traços nacionalistas. Então, lá no Policarpo Quaresma tinha bastante isso, e aqui a gente vê como se o Cassi ele representasse aqui, usando esse nome, querendo ser maior, por ele ser estrangeiro, né? Então ele utilizava ali um nome estrangeiro devido a isso. Chega o aniversário, deixa eu falar antes, o Marramaque, o padrinho da Clara, ele já conhecia a fama do Cassi, e ele começa então a falar: peraí, esse cara não é boa gente, né? Ele ouve as histórias, ele conhece as histórias do Cassi, e o Cassi realmente ele é um vagabundo. Cassi já era conhecido por deflorar moças, tá? Então ele se aproveitava de moças com condições inferiores, porque daí, né, juiz nenhum ia dar ganho de causa para essas moças, né? Ele, como ele vinha de uma família abastada, uma família que tinha um nome, então ele se aproveitava de tudo isso. O pai não concordava com esse comportamento de Cassi
a mãe de Cassie passava a mão na cabeça de Cassie. Então, a mãe achava que o filho ainda agia corretamente. Tem um trecho aqui, eu falei para vocês lá no início que eu ia ler, que fala um pouquinho sobre como era a Clara. A única filha do carteiro, Clara, fora criada com o recato e os mimos que, na sua condição, talvez lhe fossem prejudiciais. Então, observa, o narrador está dizendo isso. Ela foi criada dessa forma, né, mas que lhe era prejudicial. Puxava a ambos os pais. O carteiro era pardo claro, mas com cabelo ruim, como se diz. Então, observa a fala da época, né, cabelo ruim. Tem gente que fala isso até hoje ainda, né? Como se diz. A mulher, porém, apesar de mais escura, tinha o cabelo liso. Então, observa, o pai era pardo claro, a mãe era mais escura. O pai tinha o cabelo mais crespo, a mãe tinha o cabelo liso. Então, ela, né, havia puxado os pais, né, tinha um pouco de cada um. Na tez, a filha tirava o pai e no cabelo, a mãe. Então, ela tinha um cabelo mais liso, né, era mais clara que a mãe. Então, são aqui as características que o livro nos coloca de Clara. Vai se aproximando o dia lá do aniversário de Clara, 18 anos, uma data importante. Os pais, né, como sempre, têm aquele mimo pela Clara. E o Cassie Jones, o Lafões, consegue convencer do Cassie Jones ir lá. E o Cassie Jones, lá no aniversário, inclusive a Clara chega a pedir para ele cantar, e ele canta de uma forma ali que eles percebem que é uma forma assim sedutora para seduzir as mulheres. Claro que a nossa querida Clara vai ficar observando aquele homem e começa a se apaixonar por Cassie Jones. Ela se apaixonando pelo Cassie Jones e o Cassie Jones, claro, se aproveitando da situação, né, para deflorá-la. Vamos dizer a palavra já correta aqui. Esse é um romance que ele trata dessa questão racial, né, no caso da Clara, da família dos Anjos, e também trata de outras questões que são comuns na literatura do Lima Barreto. Por exemplo, há um personagem aqui que é o Leonardo Flores. E esse Leonardo Flores, ele é um poeta que é um poeta de renome. Talvez, né? Mas ele é conhecido ali em um certo ciclo. Mas ele é um poeta de muito talento. E esse poeta, ele não é, né, ele não conquista, não tem grandes conquistas ali. E ele com o tempo ele é levado à loucura, tanto que ele vai parar num hospício no final. Eu já vi pessoas falando que o Lima Barreto se viu e se coloca nesse personagem Leonardo, porque o Lima Barreto também teve isso na vida, né? Ele não teve reconhecimento merecido. Ele tenta entrar na Academia Brasileira de Letras, mas ele sempre foi preterido. Então, a gente pode ver ali, né, traços do Leonardo Flores, né, que seriam do Lima Barreto. Há um outro personagem também, o Menezes. Eu vou voltar um pouquinho lá na história do Cassie. Então, depois que o Cassie vai lá na casa, né, o pai não gosta do Cassie, né, o Joaquim, Dona Ingrácia, ninguém gosta do Cassie. E o Mahamaki, mais ainda, né, o padrinho da... Só que a Clara começa a se corresponder com o Cassie através de um cara chamado Menezes, que é um velho já, né? E esse Menezes é o cara, e ele é dentista, né? Se aproveita dessa condição de dentista porque ele vai até lá, né, cuidar da Clara para levar bilhetes, levar cartas, tá? Correspondência entre esses dois. Outro tema que aparece bastante nesse livro é a questão do alcoolismo, que também foi um outro problema na vida do Lima Barreto. O Lima Barreto, o Lima Barreto foi um gênio, mas infelizmente teve esses problemas, e talvez muitos devido a esse não reconhecimento. Vou ler mais um trecho aqui para vocês. Clara, na ingenuidade de sua idade, com as pretensões que a sua falta de contato com o mundo e capacidade mental de observar e comparar justificavam, concluía que Cassie era um rapaz digno
e podia bem amá-la sinceramente. O padrinho Mahamaki parecia-lhe seu inimigo. Sempre que podia contava mais uma proeza, mais uma falcatrua de Cassie. Não lhe cansava o assunto. Então observa que aqui começa a haver um choque, um conflito entre a Clara e o padrinho. Por quê? Porque a Clara acreditava naquele homem, né? Para ela tudo aquilo era amor, ela escrevia cartas de amor, né? Mandava versos para ela, que não era nem ele que escrevia. Enquanto isso, o Mahamaki, não, esse cara aí, ó, esse cara aí faz horrores, né? Esse cara aí vive aí enrolando as meninas, não vai se aproveitar de você, não. Um dia estão numa conversa lá, um outro personagem chamado Nascimento, Joaquim, e, né, falando ali sobre, né, sobre o Cassie. E aí, né, no diálogo acontece isso aqui, né? São essas meninas bobas que não tem quem lhes abra o olho. Olha o seu Nascimento. Ó, o Joaquim falando, né, que o Cássio enrolava as meninas. Mas são essas meninas bobas que não tem quem lhes abra os olhos, né? Ele não está vendo isso na filha dele. Olha o seu Nascimento, na minha casa ele não põe mais os pés. Ele achava que isso era suficiente. Mahamaki, seu compadre, já me tinha dito isto e o compadre exagera muito, né? Ele falando sobre o compadre. O compadre tem seu ponto de honra de poeta. O senhor sabe, ele já figurou, escreveu em jornais e revistas, teve roda de convivência de certa ordem. Não pode admitir que um quase analfabeto como Cassie tenha fama de artista. A culpa não é deste, é do nosso meio que não tem instrução nem preparo. Esqueci de falar isso para vocês anteriormente. Além de tudo, o Cassie só tinha dinheiro, né? Ele não era letrado, ele não tinha conhecimento, ele era um cara assim bem ignorantão sobre a vida, né? Ele era um cara burro, digamos assim, tá? Não queria chegar a esse ponto, mas vamos falar a verdade, né? Ele era um cara burro. Tá? E aí, né, o Nascimento fala: seu Joaquim, o senhor já viu o caderno que mandaram a seu compadre sobre o tal Cassie? Já. Que pensa daquilo tudo? Se é verdade, ele merece a forca. Então observa, há um caderno que é enviado ali sobre o Cassie. É feito algo para falar assim, tomem cuidado com esse cara. Tá? E o Joaquim fala, se é verdade, ele merece a forca. Então olha, né, como esse Cassie ele é visto pela sociedade. E assim, se você não lê o livro ainda vai ler porque você fica com ódio desse Cassie, mas uma raiva desse Cassie e também com uma raiva da ingenuidade da Clara. E aí nós vamos pensar, né, esse livro aqui, ele também tem um pouco disso, né? Pais, abram os olhos, olhem a forma como vocês criam seus filhos, né? Aqui na periferia não se pode criar um filho sob uma redoma, né? O filho tem que conhecer desde cedo quais são os problemas. E os dois continuavam ali se correspondendo e aquele amor da Clara pelo Cassie só continuava. Só que o Mahamaki continuava, né? O Mahamaki continuava ali falando sobre o Cassie, até que acontece uma coisa pior. O Cassie contrata um cara chamado Arnaldo, com mais um outro cara, e eles acabam matando o Mahamaki. Então observa, tá? Tudo que esse Cassie fez, ele ainda mata o padrinho da Clara. Quando Clara soube disso, né, quando Clara soube lá que o padrinho for assassinado, né, ela fica meio fora de si, até porque, né, ela estava meio cara virada com o padrinho, mas ela se lembrou, né, das ameaças que o Cassie fazia nas cartas, porque o Cassie falava nas cartas, eu vou dar um jeito nesse seu padrinho e tal, né? Mas, né, logo isso passa, né, ela acredita no Cassie. Pessoal, e o que acontece? Mesmo com todo esse cuidado, mesmo com tudo isso, né, o Cassie acaba tirando a virgindade da Clara. E lembrem-se, naquela época, a virgindade era o que a mulher tinha de mais importante. Ainda hoje alguns pensam assim, mas naquela época era muito mais. Então uma mulher que não era mais virgem, ela não prestava para casar. Tá? Era assim que a sociedade via. E essa mulher perde essa virgindade para um cara que não quer saber dela. E a partir desse momento em que o Cassie
consegue o que ele quer, o Cassi se afasta dela e ela fica desorientada, né? Ela fica ali sofrendo por aquilo. Tá? Mas ela ainda não cai na real não, tá? Ela demora para cair na real. Ela só vai cair na real lá no final do romance. Tem um trecho muito importante em que o Cassi está andando na rua e tem uma das mulheres que ele deflorou e se encontra com ele. E eu separei alguns trechos aqui, alguns diálogos, né, da fala dela para vocês perceberem um pouco mais sobre o Cassi e um pouco para vocês verem também a linguagem do Lima. Né? O Lima já colocava essa forma de falar, tá, em seus personagens. Então você não me conhece mais, seu canalha? Então você não escrito se, tá? Então você não se lembra da Inês, aquela criolinha que sua mãe criou? E você, né, subentendido aqui para nós. E aí chega alguém, né, depois de muita conversa ali, mas Inês, quem é afinal esse moço? É o homem que me fez mal, que me desonrou, me pôs nesta desgraça. Ou seja, ela vira uma mulher da vida depois disso. Por quê? Porque ela não é mais virgem. E lá no final, antes do Cassi sumir, ela fala: você sabe onde está seu filho? Fala filho assim mesmo. Está na detenção. Você fique sabendo, se meteu com um ladrão, é pivete e foi pra chácara. Eis aí que você fez, seu marvado, homem amaldiçoado. Pior do que você, só aquela galinha da Angola de tua mãe, seu sem vergonha. Então aqui observa, ela ainda coloca a mãe como pior do que ele. Por quê? Porque a mãe protege. A mãe protege. A mãe passa a mão na cabeça. A mãe, ai meu filho, essas moças que vivem aí, filhinho meu querido, quem mandou você ser tão linda? Essas moças vivem no seu pé, você tenta, claro que ela não falava assim, né? Isso eu que tô falando, né? Você tenta ir fugir dessas moças, mas elas não te deixam. Né? Então a mãe, ela pensava mais ou menos assim. Clara tenta esconder a gravidez. Ela tenta ali esconder a gravidez, mas essa gravidez, ela é descoberta. Tá? Lá no final, ela é descoberta pela Dona Margarida, numa conversa, e a Dona Margarida fala que tem que contar para a mãe. E elas vão contar para a mãe, e ela pede perdão para a mãe. E a mãe fala assim, você sabe, Clara, onde mora a família desse sujeito? Aí a Clara responde que sim. Não, aliás, quem fala isso não é a dona Engrácia, não, é a Margarida. É. E aí a dona Margarida que toma a decisão. Então, vamos lá cobrar. E elas foram lá cobrar. Chegando lá na casa, a mulher atende, a mãe do Cassi, a dona Salustiana, ela atende, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, né, e ela ainda desdenha delas. Mas o que vocês querem agora? Que se case comigo. Dona Salustiana ficou lívida. A intervenção da mulatinha a exasperou. Olhou-a cheia de malvadez e indignação, demorando o olhar propositadamente. Por fim, expectorou. Que é que você diz, sua negra? Dona Margarida, não dando tempo a que Clara repelisse o insulto, imediatamente, erguendo a voz, falou com energia sobranceira. Clara tem razão. O que ela pede é justo, e fica a senhora sabendo que nós aqui estamos para pedir justiça e não para ouvir desaforos. Claro que elas continuaram sendo, né, desaforadas ali pela mulher. A mulher chama as filhas, né, e ainda fala algumas impropérias, por exemplo, que diria meu avô Lord Jones, que foi cônsul da Inglaterra em Santa Catarina, que diria ele se visse tal vergonha, né? Ela ainda fala. O pai do Cassi aparece, a Clara pede, né, para o pai do Cassi. Na verdade, o Cassi já fugiu. A mãe deu dinheiro e ele fugiu. Aqui ele foge. Ele pede para ter pena dele e ele fala que não pode fazer nada. Então, uma diferença ali também social, né? Poderia fazer sim, mas não pode fazer nada. E ele fala só para perdoá-lo, né? Perdoá-lo e diz assim: cria teu filho e me procura se... Aí é interrompido e elas vão embora, né? Ele não termina a frase. Elas vão embora. E só aí a Clara se dá conta da posição deles. E o romance termina assim.
Num dado momento, Clara ergueu-se da cadeira em que se sentara e abraçou muito fortemente sua mãe, dizendo com um grande acento de desespero: Mamãe, mamãe, que é minha filha? Nós não somos nada nesta vida. Todos os Santos, Rio de Janeiro, dezembro de 1921, janeiro de 1922. Então, só depois de acontecer tudo isso é que Clara se dá conta que por ela ser negra, por ela ser pobre, ela não é nada nesta vida. Só lá no final. Lima Barreto há mais de 100 anos matando a pau. Coisas que hoje são atuais, né? O Lima Barreto continua atual. Pessoal, chegou até o fim. Agora sim, se gostou do vídeo, deixa aí o seu like, compartilha o vídeo, né? Não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, ajuda o professor Sid Clay aqui, comenta aí o que você tem achado dos meus vídeos, tá? Eu espero que você realmente tenha gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!